Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e todos aqueles que nos assistem pelo YouTube de outros lugares, de outras igrejas, em outras situações, mas que amam a palavra de Deus e estão aqui conosco no Oração e Ação Estudo Bíblico nesta quarta-feira. São todos muito bem-vindos. Vamos ver quais são os nossos pedidos de oração, também motivos de gratidão. Aliás, se você desejar enviar pedidos, também desejar enviar manifestações de gratidão, você pode ligar por telefone da nossa igreja, 32836047, compartilhar, e nós estaremos aqui compartilhando com todos aqueles que nos assistem. Nós vamos estar orando pelos aniversariantes. Há pessoas que estão enfermas e nós pedimos a Deus a bênção da cura sobre elas. Nós estamos pedindo a bênção da cura para a Juliana, para a Rejane, para a Marilac, para o Agnello, para o Antônio lá de Resende. O Narcélio, pai do Vitor, melhorou consideravelmente da Covid, já está muito melhor, voltou o apetite, já está fora de perigo. O nosso querido Heraldo, que esteve entubado por quase 2 semanas com Covid, num estado muito grave, foi extubado, ou seja, saiu da intubação, saiu do coma, já está falando, já está interagindo muito melhor, graças a Deus por isso. Vamos estar orando pela saúde da Márcia Menezes, que nos pede que participemos da vida da sua família em oração. Ela tem um sobrinho que está internado com Covid, entubado também, bastante grave. Vamos orar pelo sobrinho da Márcia Menezes. Vamos orar pela família do Marcelo. Marcelo é pastor de juventude de uma das nossas igrejas aqui na ilha, perdeu seu pai com Covid essa semana, sua mãe está acometida de Covid e outras pessoas da família também. Vamos estar orando pelo Marcelo, pela sua esposa Ana Paula, que Deus tenha misericórdia e dê restauração à saúde da sua família. Nós vamos lembrar sempre de orar pelos nossos governantes, pelos profissionais de saúde. Vamos orar pelos pastores e missionários, por aqueles que trabalham nas juntas de missões nacionais, mundiais, missões urbanas. Vamos estar orando por eles. Vamos orar pelas igrejas, vamos orar por aqueles que estão trabalhando nas campanhas de vacinação, que sejam ricamente abençoados também. Lembro de algo muito importante. Próximo domingo, dia 4 de abril, domingo da ressurreição. Que data maravilhosa! E nós teremos um lindo musical e você pode participar desta divulgação do musical. Nós vamos enviar para vocês da Igreja Batista Freguesia, e se você está nos assistindo e quer receber o link desse musical, ótimo, vai receber também. Ligue para nós no 32836047. Você vai receber um cartão convite eletrônico durante essa semana e você vai enviar para os seus amigos, vai enviar para os seus conhecidos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para que nós acessemos o link no domingo às 10h30 e vamos todos juntos celebrar a ressurreição de Cristo no domingo, dia 4, às 10h30 da manhã. Vai ser lindo. Então, fique ligado. Nós estaremos divulgando agora, nos próximos programas, o link para esta grande celebração da ressurreição de Cristo. Vai ser muito bom, ok? Quero lembrar a você também que a igreja agradece aos irmãos, pede as bênçãos de Deus para todos os irmãos, e esses irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas. Isso tem mantido a igreja funcionando, cooperando com missões, cooperando com a área de ação social. Essa semana enviamos uma boa quantidade de leite, farinha de trigo, em boa quantidade para o Lar do Ancião, que está carente de meios de alimentação para os anciãos ali. Então,
Tudo isso tem sido possível, também enviar as contribuições para os missionários tem sido possível porque você tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Todas as obrigações da igreja têm sido saudadas, a igreja está quites com todas as suas obrigações, porque você tem sido fiel e Deus abençoe você. Deus tem sido fiel a nós através da sua fidelidade nos dízimos e ofertas. Deus abençoe você, viu? Nós vamos agora orar, pedir a Deus que nos abençoe nesta mensagem que nós vamos trazer. Logo depois da oração, nós vamos passar para o momento que tantas vezes esperamos, que é do estudo da palavra de Deus, ok? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, perdoa as nossas faltas, perdoa, Senhor, as deficiências que tantas vezes temos como humanos falhos que somos. E agora quero pedir a tua unção, Senhor, sobre mim para trazer o estudo, mas também a tua unção sobre esses queridos que estão aqui nos acompanhando e ouvindo, para que através dessa presença do Espírito Santo neles haja discernimento e compreensão da tua palavra. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, como você sabe, nós estamos hoje iniciando o estudo do texto do livro de Joel. Abra aí sua Bíblia no livro de Joel. Joel é um dos livros do Velho Testamento. Nós vamos estudar o livro de Joel. É um dos livros dos chamados profetas menores, não porque haja menor importância, mas porque escreveram textos relativamente pequenos, mas cheios de importância. Então abra aí, Joel está logo depois de Oséias, tá? Conseguiu achar Joel? Nós vamos ler hoje o texto do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Muito bem. Apenas situando, nós já fizemos uma introdução a esse estudo na quarta-feira passada. O profeta Joel era uma pessoa que estava vivendo ali na cidade de Judá, no reino de Judá. E então, num determinado momento, naquela região, houve uma grande nuvem de gafanhotos. Muitos gafanhotos chegaram ali naquela região e eles foram destruindo toda a agricultura e foram interferindo na vida, uma verdadeira praga, uma verdadeira peste naquele lugar. Muito bem, é um fato natural. Já houve outras nuvens de gafanhotos em muitos lugares da terra, muitos lugares, mesmo naquela região ali da Palestina. No início do século passado, houve alguns eventos de grandes nuvens de gafanhotos que devastaram a região da Palestina. Ok? Um evento natural. Estima-se que algumas destas nuvens que assolaram a Palestina no início do século passado, de gafanhotos, teriam cerca de 20 bilhões de gafanhotos. Uma coisa impressionante. Mas por que esse fato está descrito aqui na Bíblia, num livro dito profético? Por quê? Muito bem. A questão está no seguinte: Joel, que era um homem temente a Deus, Joel teve a sensibilidade de observar aquele fato histórico, natural, e perceber que Deus estava falando com ele através de uma situação natural, de algo que fazia parte da própria história. Joel percebeu o recado divino. E quando Joel percebe o recado divino, ele profere um sermão para a nação de Judá. E isso faz dele palavra profética, boca de Deus. E é interessante que Joel vai pregar
arrependimento. Arrependimento para aquele povo que estava se afastando de Deus, estava em pecado. Ele prega arrependimento, e ao pregar arrependimento para aquele povo, inspirado na situação natural que estava ocorrendo de uma praga de gafanhotos, Joel também reacende a esperança, porque quando há arrependimento sincero do seu povo, há também uma mudança, tantas vezes, da sentença divina sobre aquele povo. Deus tem misericórdia, Deus se apieda daquele povo. Então, nós vamos assistir aqui a descrição de um fato natural, de uma ocorrência natural, onde o profeta percebe que Deus fala através daquela ocorrência natural e então toma ações baseadas na colocação divina na sua mente e do seu coração da mensagem de Deus. Isso pode e deve ocorrer conosco nos dias de hoje também. Nós precisamos ter a capacidade e a sensibilidade de observar os eventos naturais e abrir o nosso coração e a nossa mente para ouvir Deus nos falando. Grande recado aqui deste profeta para os dias de hoje. Vamos ler então o que está posto em Joel 1, do versículo 1 ao versículo 12. Pronto aí? Pronta você também? Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou dos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes à próxima geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, ou seja, bêbados, despertai-vos e chorai, uivai, todos vós que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está vestida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a videira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Finda-se aqui no versículo 12, a primeira parte desta profecia. Ok. Quero, versículo a versículo, pensar com vocês. Primeiro versículo, versículo número 1, diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Na realidade, estava acontecendo um evento natural.
um grande ataque de gafanhotos em uma determinada região. Mas aqui diz que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel. Joel teve sensibilidade, abriu seus olhos espirituais para perceber, dentro de um evento natural, a palavra do Senhor para ele. Primeira lição para nós. Nós precisamos estar atentos ao que Deus tem para falar para nós, mesmo nos mais devastadores eventos naturais. Eu lembro quando Jesus vai saindo num determinado momento do templo e aí vira para os seus discípulos e diz: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, como quem diz assim, percebam a lição e a palavra do Deus vivo que é mostrada através deles. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos à sensibilidade, à observação, ao discernimento para a compreensão do que Deus diz. Isso é uma primeira grande lição para nós. Você tem observado o que acontece à sua volta, você tem procurado perceber o que se passa e tentado compreender, buscado de Deus a compreensão de tudo que Ele tem para dizer para você? O texto segue no versículo 2 e diz assim: ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra, aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Primeiro, interessante observar que houve uma chamada aí dos velhos, dos anciãos. Será que a mensagem era só para eles? Certamente que não. O texto vai seguindo e diz: escutai todos os habitantes da terra. Mas há um foco na figura dos mais velhos. Cabe aos mais velhos perceber e aconselhar os mais novos. A Bíblia muitas vezes vai falar da importância daqueles que aconselham, daqueles que andam junto, daqueles que têm uma maior percepção da vida e vão trazer aos mais novos um bom aconselhamento. E aqui não é diferente. Como se aquela praga atingisse preferencialmente os mais velhos. E deles caberia uma maior compreensão e um aconselhamento às novas gerações. E aí há uma orientação no versículo 3, que diz: olha, narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. E aí está a importância do testemunho de cada geração à próxima geração. Como é importante que nós dediquemos tempo para aconselhar os mais jovens, para testemunhar as próximas gerações, de geração em geração, em geração em geração. A importância do testemunho dos pais aos filhos, dos avós aos filhos e dos filhos aos seus filhos está muito bem destacada aqui. Como é importante que haja tempo, haja exemplo para dar e haja compreensão e discernimento dos mais experientes para passar adiante. Aí começa a descrição aqui da praga de gafanhotos que ocorreu ali na região de Judá. O versículo 4 vai dizer: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 3 substantivos aqui para definir tipos ou raças ou espécies de gafanhotos. Há no Velho Testamento 9 definições de tipos de gafanhotos, e nesse versículo estão 4 estão aqui. E é interessante observar que são tipos ou espécies ou funções que se sucedem, né? 4 estágios do mesmo.
E aí há um parênteses para se abrir aqui. O, o Joel, profeta, está descrevendo um fato natural, mas certamente está também descrevendo uma profecia, ou fazendo uma profecia. Está compreendendo de Deus que aquele fato natural da invasão tem uma relação com questões que vão muito além do convívio de um povo com uma espécie de inseto. Uma das possibilidades aqui trazidas seria que essas 4 espécies de gafanhoto se referissem a 4 povos que tomaram Judá, tomaram o povo de Deus durante estes períodos que se sucederam. Por exemplo, os assírios, os caldeus, os macedônios, os romanos foram povos que dominaram sobre os judeus de situações em situações, de épocas em épocas, e há um pensamento teológico que esses 4 tipos de gafanhotos poderiam estar se referindo em sequência a assírios, caldeus, macedônios e romanos. Há uma outra visão teológica que traz um apontamento para os últimos dias, quando houvesse a volta de Cristo e houvesse um tempo de tribulação. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo de Joel. Mas seguindo em frente, agora no versículo 5, diz assim: ébrios, ou seja, bêbados, vocês que estão embriagados, despertai-vos e chorai. Uivai, aqui no sentido de, uivar aqui tem o sentido de gemer, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Certamente está se referindo a um povo, o povo de Judá, que estava embriagado no sentido de estar alheio, entorpecido daqueles recados de Deus. Estavam tão preocupados com o seu cotidiano, bêbados, insensíveis, e ele está dizendo assim, agora que não vai ter mais uva, a parreira não vai mais trazer os seus frutos, acordem. Lembra do texto do Novo Testamento que diz, desperta tu que dormes? Né? Então, é um sentido de despertem, percebam o que está acontecendo à sua volta. E aí ele está se referindo de uma forma também real, um fato e uma figura, que é o seguinte: está havendo uma devastação geral, devastação das plantações, mas o paralelo está havendo uma devastação espiritual geral também. A devastação física que acontece está representando a devastação do próprio pecado no meio do povo de Deus, né? Aqui nós estamos tendo um caminho paralelo entre um fato do cotidiano e a própria representação do que está acontecendo espiritualmente com o povo. Versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra. Interessante aqui, ele chama os gafanhotos de um povo, o que vai corroborar aquela possibilidade de estar se referindo a povos invasores também sobre o povo de Deus, sobre Judá. Então diz versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável, os teus dentes são de leão, e ele tem os queixais, né, as mandíbulas de uma leoa, mostrando o poder de destruição daquela nuvem de gafanhotos e o poder de destruição que teria o castigo de Deus, mesmo que através de invasões de outros povos, sobre o povo devastado pelo pecado. Versículo 7. Fez de mim a vide, e agora eu quero pedir bastante atenção de vocês sobre as consequências
da devastação que estava acontecendo naquela sociedade. O versículo 7 diz assim: fez da minha vide, a vide aqui entenda a plantação de uvas, fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os seus sarmentos, aqui entenda sarmentos, entenda ramos, os seus sarmentos se fizeram brancos. A destruição causada pelos gafanhotos é tão intensa, eles roem com tanta violência, a ponto dele dizer que os seus queixais eram como a de lioa, que fica assolada, destruída toda a agricultura, a ponto deles comerem toda a casca dos ramos e exporem o cerne da madeira. Não há mais casca, a casca é fundamental para a sobrevivência de qualquer planta. Eles destroem, e por isso o miolo dos galhos fica exposto, branco. Então o que está acontecendo aqui? Está havendo uma destruição completa das plantações. Os judeus eram principalmente um povo agrícola. Era um povo agrícola. Havia pastoreio, havia uma certa quantidade de pesca lá na região da Galileia, é verdade, mas a base do sustento daquele povo era a agricultura. E a base da agricultura era os cereais, né, principalmente o trigo, mas também a cevada, as uvas, que traziam o vinho, as passas, que eram muito importantes, o vinho era fundamental, e a oliveira, de onde se tirava azeitonas, que produzia o azeite mais a farinha do trigo fazia um pão, as uvas faziam o vinho e assim sucessivamente. Então a destruição da agricultura estava destruindo o próprio povo. Versículo 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Ou seja, uma jovem mulher, mostrando uma jovem mulher que havia perdido seu marido, estava agora vestida com pano de saco, que representava luto. O que significa? Que a invasão dos gafanhotos está destruindo as famílias. Primeiro ponto que foi devastado com a devastação da própria lavoura foi a destruição das unidades familiares, da paz familiar. As famílias estão sendo destruídas pelo ataque desta praga. Versículo 9 vai dizer assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Ou seja, o culto naquele momento tinha como grande significação os sacrifícios de ovelhas, também aquele sacrifício por libação, que era sacrifícios feitos com líquidos, azeite, vinho e tal. E se não havia mais vide, se não havia mais oliveiras, tudo estava destruído, não havia como fazer libação. Se não havia o verde da plantação, o gado estaria morrendo, não havia mais animais para os sacrifícios, para os holocaustos. Então eles não estavam conseguindo cultuar, não estavam conseguindo estar no seu ambiente de culto, no seu ambiente de comunhão de culto, né? E fazendo serviços religiosos. Então, aquela devastação estava destruindo a família, estava destruindo aquilo que nós podemos chamar de igreja. Não a igreja no sentido da fé, nem no sentido da presença de Deus, porque isso está dentro da relação de cada um com Deus, mas a igreja como instituição estava sendo privada dos seus serviços. Seguindo o versículo 9, diz assim: cortada está... 10 agora. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e aqui entenda
o trigo e a cevada principalmente. A vide se secou, não há mais uvas, nem videiras. As olivas se murcharam, não há mais azeite. Como a economia daquele povo era basicamente agrícola, isso aqui significa que a economia do povo de Deus estava profundamente abatida. Está abatida a família, está abatida a igreja, está abatida a economia. Foi o que nos mostrou o versículo 10. Olha que coisa! Uma praga que abalou a família, abalou a igreja, abalou a economia. Agora, versículo 11 diz assim: envergonhai-vos, lavradores, uivai, ou seja, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu, ou seja, morreu, a messe do campo, ou seja, a colheita do campo, né? O grande abalo da economia. 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, que dá os romãs também, e a palmeira e a macieira. Esses outros elementos, dentro da agricultura daquele povo, naquela época, seriam as culturas secundárias, né? A cultura primária, como nós vimos, seria os cereais, a videira e a oliveira. Mas aí vai até agora as culturas secundárias, romeira, palmeira, macieira, essas também foram destruídas. E diz o seguinte: todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então houve também uma devastação emocional, psicológica até, no meio do povo de Deus, diante de toda aquela praga, diante de toda aquela devastação. Impressionante, está tão claro. Uma grande praga, uma grande devastação atingiu a família, atingiu a igreja, atingiu a economia, atingiu a emoção e o equilíbrio psicológico daquele povo. O paralelo é: o povo se refere ao povo de Deus, ao povo judeu, ao povo daquela região todo. A devastação faz uma comparação entre a devastação natural, e a natural devastação se compara com uma devastação espiritual, uma ação do pecado sobre aquele povo. E então nós vamos agora, para a próxima semana, ver o que se põe a seguir depois de toda essa constatação de uma devastação sobre o povo de Deus durante aquele período em que Joel profetiza sobre o povo de Judá. Muito interessante e também muito atual. Vamos então agora saber que na quarta-feira que vem nós vamos estar caminhando do versículo 13 até o versículo 20 do capítulo 1 de Joel. E vamos ver como a orientação de Joel para o arrependimento. Aliás, a orientação não é de Joel, a orientação é de Deus através de Joel. Ok? Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua misericórdia, pedir a Deus sobre todos aqueles pedidos que fizemos no início da nossa abertura, na abertura do nosso programa de hoje. E vamos estar também agradecendo a vida dos nossos aniversariantes. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela parece assustadoramente atual, Pai. Assustadoramente atual. Eu quero suplicar que o Senhor nos faça assim sensíveis como Joel, para que nós possamos compreender quais são os teus recados, qual é a tua palavra para nós, através dos eventos naturais que nos rodeiam, Pai. Senhor Deus, suplico as suas bênçãos sobre os aniversariantes. Muito obrigado pela vida deles, que eles possam fazer muitos anos de vida, Senhor, sempre debaixo da tua mão.
Senhor Deus, tem misericórdia dos nossos enfermos. O Senhor tem agido, Senhor, alguns deles que estavam gravíssimos, Senhor, estão melhores. Eu lembro ainda de uma pessoa que eu não citei, Senhor, no início do programa, mas eu te peço que o Senhor abençoe a Janice também, nossa querida irmã Janice, que fez uma cirurgia, precisa ficar restaurada. Abençoa, põe tua mão sobre ela, abençoa os médicos que estão cuidando dela também. Abençoa todos os demais, Senhor, que nós já citamos aqui. Tem misericórdia, que eles possam ser curados para a tua honra e glória. Senhor Deus, suplico as tuas bênçãos sobre os dirigentes do nosso país. Senhor, é nítido que as forças do bem e do mal lutam. É nítido. É nítido, Senhor, que tantas vezes a corrupção dos homens, Senhor, traz o paciente povo a um ponto, Senhor, que se torna não mais paciente, mas absolutamente impaciente e já preste, Senhor, a se rebelar. Tem misericórdia de nós. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos nossos dirigentes, principalmente aos bons dirigentes. Dê sabedoria a eles, dê coragem a eles, Senhor. Guarda-os do mal. Dê a eles estratégias e ideias aos bons governantes para, Senhor, direcionarem o país. Senhor, fala também ao coração e à mente dos maus governantes. Eles precisam de arrependimento, Senhor. Tem misericórdia. Senhor Deus, eu peço que o Senhor transforme os maus governantes. Mas não há como não pedir ao Senhor, se eles não se arrependerem, Senhor, da sua maldade. Retira-os do poder. Não é justo, Senhor, que o povo gema dessa maneira. Tem misericórdia, Senhor, eu te peço. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, abençoa pastores e missionários, abençoa aqueles que estão empenhados na vacinação, abençoa os mais vulneráveis, abençoa a campanha de vacinação no nosso país, Senhor. Nós precisamos de Ti, ajuda-nos, Pai, eu te suplico. Tem misericórdia. Senhor Deus, apesar de toda a devastação, Senhor, eu quero dizer que nós confiamos em Ti, que nós Te amamos e nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos com o nosso Oração e Ação Jovem. Prestigie os jovens da nossa igreja, será muito bom encontrar com você amanhã. Aliás, nós temos programações quarta, quinta e sexta, o Oração e Ação, às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 10h30, o nosso culto matinal. Nesse próximo domingo será um culto especial, musical, celebrando a ressurreição de Cristo. Depois, às 15 horas, Escola Bíblica Dominical para as crianças, Escola Bíblica Dominical Kids. E às 19h30, o nosso culto em família. E você será muito bem-vindo em todas essas programações. Nos vemos amanhã. Até lá.